Muito boa tarde a todos os presentes, familiares, irmãos e irmãs de nossa irmã Gladys Góes Vargas, quem o Senhor a chamou para descansar, a qual o Senhor chamou para descansar os seus dias neste planeta Terra, nesse corpo terreno, corruptível e temporário, que Deus deu a ela, chegou a seu fim, no seu final. E quando um escolhido de Deus termina os seus dias neste planeta Terra, ele vai descansar na sexta dimensão, um lugar que estão todos os crentes no Senhor, e lá eles esperam a vinda do Senhor, para que quando aconteça no céu e se realize esse juízo do qual falou o reverendo William Branham, falou dele quando ele foi. Em uma das vezes que ele foi ao paraíso, a sexta dimensão, visitando, e lhe falaram que ele estava mais acima, e quando ele perguntou: quero ver Jesus, ele responde: não podes agora, ele está mais acima, mas ele virá até ti e te julgará. Agora, no Evangelho segundo São João, capítulo 5, versículo 24 em diante, diz: em verdade vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê em quem me enviou tem vida eterna, e não virá condenação, mas passou de morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, quando os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. E ele escreveu nessa Bíblia, em uma delas, em carne. Ou seja, essa voz seria falada neste tempo final, a voz da ressurreição, para que aqueles que estão na sexta dimensão ressuscitem. Tudo tem uma ordem no programa divino, e tudo se realizará conforme as profecias e as promessas pertencentes àqueles que partiram, para os que partiram, isto é, a ressurreição, ou seja, tudo que cabe à ressurreição, ou abarca, e toda promessa que corresponde à ressurreição de transformação será para aqueles que partiram e para os que faltam por partir. Promessas de ressurreição. Agora lembrem-se que no céu falaram para o irmão Branham que lá estão esperando a vinda do Senhor, na página 322 do livro dos selos. Já quando está quase finalizando o relatando essa experiência, quase no finalzinho dela, ele diz: aí estávamos debaixo do altar esperando a vinda. Ou seja, esse é um evento, acontecimento que não aconteceu, todavia ainda lá não chegou esse personagem, porque se tivesse chegado a ressurreição teria acontecido, porque só são por 3 dias e meio que ficará ausente, a segunda vinda do Senhor ficará ausente da terra, só por 3 dias e meio. Portanto, nenhum instrumento que Deus tem enviado para este planeta Terra, que se foi, que partiu, cumpriu essa profecia, essa promessa da ressurreição. Portanto, todos aqueles que partiram, incluindo os mensageiros que estão na sexta dimensão, nenhum deles cumpriu essa promessa. Portanto, eles continuam esperando esse personagem lá. Portanto, tem que estar na terra, então. Aí estávamos debaixo do altar esperando a vinda, esperando que ele fosse recolher os corpos daqueles que dormem no pó para ressuscitar-nos novamente. Passaria e nos ressuscitaria, tal como aconteceu quando Jesus passou pelo paraíso. Vê?
Se é a vinda do Senhor ao paraíso, até o paraíso, passar pelo paraíso e trazê-los na ressurreição, isso todavia não se cumpriu. Tem que chegar o personagem, essa pessoa lá, a qual na terra está hoje cumprindo a sua vinda. Ela. E se foi tal como foi ou aconteceu na primeira vinda do Senhor, o único que vai passar 3 dias e meio ausentes é o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Passaria e nos ressuscitaria quando aconteceu, quando Jesus passou e ressuscitou, passou pelo paraíso e ressuscitou Abraão e todos os outros que estavam esperando a ressurreição. E é assim neste tempo final. Na mensagem Jesus crucificado na Semana Santa, o maior, tem uma partezinha aqui, onde nos fala, diz, quando o Senhor Jesus Cristo morreu, houve um impacto no templo, o véu do templo rasgou-se e viu-se o lugar santíssimo. Abriu-se o caminho para o lugar santíssimo, ficou aberto e se viu que a Shekinah já não estava nesse local, pois esteve por 3 anos e meio ministrando em Jesus de Nazaré a Shekinah. E o povo não sabia disso. Na morte de Jesus aconteceu o terremoto da ressurreição, aconteceu o terremoto da ressurreição. Porque abriram-se os sepulcros e esse terremoto foi mundial, mas originou-se, teve a sua origem na terra de Israel, em Jerusalém, para a ressurreição dos mortos na hora do sacrifício. Essa foi uma hora muito importante diante da presença de Deus e para a raça humana, graças a Deus pela morte do Senhor Jesus, porque nesse momento, um instante, livrou a raça humana da maior catástrofe com um sacrifício perfeito. Já não era necessário um sacrifício de animais, mesmo que os religiosos continuaram fazendo isso. Os religiosos daquele tempo continuaram, ou seja, queriam seguir ou continuar com esse sacrifício temporário, tendo lá o sacrifício perfeito. E vejam, isso mesmo é o que está acontecendo neste tempo final. Os líderes religiosos estão querendo da própria mensagem, estão querendo seguir ou continuar com uma dispensação que já passou, que já está fechada, a dispensação da graça, e querem continuar batizando. Vê? Quando já não é necessário isso na dispensação do reino. Não é requerido isso. Agora, tudo isso está sendo dado a conhecer e mostrado nesse ensinamento sob carpa, no cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos em uma nova era e em uma nova dispensação. E isso que o reverendo William Branham falou na página 12 do parágrafo 96, muitas vezes está escrito entre linhas. Quando obtenhamos a nossa carpa gigantesca ou grande e coloquemos ela em algum lugar, então teremos tempo para falar destas coisas que estão entre linhas. Observe a ressurreição e as coisas como vão se movendo aí. Ou seja, que tudo aquilo que Deus está realizando neste tempo final sob esse ensinamento é dando a conhecer o mistério da segunda vinda do Senhor. Na nova dispensação, a dispensação do reino, e dando a conhecer esse mistério que estava selado na mente de Deus, mas que agora está sendo aberto e dado a conhecer aos escolhidos de Deus, para que recebam assim a fé para ser transformados e raptados. Nossa irmã Gladys, ela recebeu neste tempo final o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Portanto, nesta nova dispensação, ela aparecerá na primeira ressurreição. Agora, se houver uma pessoa que partir e que não tenha entrado pela porta, que é Cristo na sua segunda vinda, a porta de Apocalipse capítulo 11, e não entra ou entrar por essa porta, senão quer ficar lá atrás na dispensação que passou o passado e partir desta terra, essa pessoa vai ressuscitar, mas na segunda ressurreição agora.
Nossa irmã Gladys, nós a veremos na primeira ressurreição. Ela entrou pela porta, que é Cristo na sua segunda vinda, com um nome novo. Essa porta, que é o Senhor, é ungido, tem um nome novo. Como entrou, o ser humano entrou sob a dispensação da graça, os escolhidos de Deus, que pertenceriam em cada era da igreja do corpo místico do Senhor, entrariam por essa porta que se abriu lá no dia de Pentecostes, e a porta é Jesus, sob a dispensação da graça, e tinha o nome estava na porta, e na dispensação do reino, para pertencer à primeira ressurreição. Se a pessoa partir neste tempo final, ela tem que entrar por essa porta da segunda vinda do Senhor. Se ela não entrar por essa porta e partir, se ela não entrar por essa porta, então será ressuscitada depois do milênio, essa pessoa. Agora, para a nossa irmã Gladys, nós temos essa esperança neste tempo final, de que brevemente a veremos, ou seja, que não é uma coisa que nós estaremos esperando por muito tempo, senão que nós estamos mais pertinho desse evento do que a voltaremos a ver nesse corpo jovenzinho, aparentando de 18 a 21 anos de idade. A voltaremos a ver. E como disse o apóstolo Paulo, em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampouco queremos, irmão, que ignoreis a respeito dos que dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. Mas vejam, nós temos a esperança de que nossa irmã Gladys, ela entrou por essa porta, e nós vamos vê-la. Se nosso irmão William não chegasse a voltar, a regressar, ele teria passado. Como por exemplo, no tempo de Lázaro, se Lázaro não tivesse ressuscitado lá, ele teria pertencido à dispensação da lei. Mas ao ressuscitá-lo, Jesus, ao ressuscitá-lo, Lázaro veio a pertencer à dispensação da graça. Agora vejam que assim mesmo aconteceu com o nosso irmão William. Agora isso nós vamos falar em uma outra ocasião, muito mais abertamente, porque vejam vocês, a mesma coisa aconteceu durante esse tempo onde se estava entrando de cheio, mais adiante, nessa dispensação que estava por começar ou iniciar. Agora vejam, diz, por causa disso, ou pelo qual, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus trará com Jesus os que dormiram com ele, pelo qual vos dissemos isso em palavras do Senhor, que nós que vivemos, que tenhamos ficado até a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormiram, porque o próprio Senhor, com voz de mando, voz de arcanjo e com trombeta de Deus, descerá do céu, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Agora lembre-se que esse mesmo que ressuscitou a Lázaro foi o mesmo que ressuscitou o nosso irmão William. Agora continua dizendo, depois nós, os que vivemos, os que tenhamos pecado, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para receber o Senhor nos ares, e assim sempre estaremos com o Senhor. Portanto, animai-vos uns aos outros, com as palavras que o apóstolo Paulo lhes falou aí para os de Tessalônica, foram palavras de consolo. Consolai-vos uns aos outros por esse momento de dolo que estavam passando, e vejam vocês que neste tempo final são as palavras que o Espírito Santo nos deixou para que em momentos como estes assim, em que um ser querido parte, uma irmã, como nesta ocasião foi a nossa irmã Gladys Gores Vargas, fique impregnado no nosso coração essa esperança de que a voltaremos a ver logo neste corpo jovenzinho, aparentando entre 18 a 21 anos de idade. Brevemente a veremos, e cabe-nos estar preparados e estar dentro do aprisco do redil do Senhor antes que essa porta seja fechada. Porque ao abrir a porta, que é o Senhor neste tempo final, no cumprimento da vinda do Filho do Homem, é a oportunidade para entrar nessa nova dispensação. Que a paz
e a esperança reine em vossos corações, e que brevemente pedimos ao Senhor que essa promessa seja cumprida e que se realize tudo o que se tem que fazer. O Senhor, na sua vinda, tem que se fazer para que essa promessa seja cumprida. Continuem passando uma tarde de paz e de consolo para toda a família e os irmãos no Senhor que acompanham neste momento, nesta ocasião de tristeza, mas com a esperança de que nossa irmã Gladys está em um lugar melhor, descansando sem nenhum sofrimento, e que brevemente a voltaremos a ver. Que Deus os abençoe e guarde a todos.